Olá, que a paz esteja com você. Que bom ter a sua companhia para este momento de reflexão. Hoje, nós vamos conversar sobre algo que mexe lá no fundo da nossa alma. Essa ideia de ter uma missão divina, uma missão que se alimenta e ganha força na oração. Vamos juntos mergulhar nesse mistério? E já começamos com uma pergunta, que na verdade é um convite à reflexão. Se for possível, tenha um diário, um caderno por perto, para anotar os pensamentos que podem surgir. A pergunta é esta: como é que a nossa vida, com tudo que ela tem, o trabalho, a família, as alegrias e também os desafios, como tudo isso pode se tornar uma resposta concreta a um chamado de Deus? Para a gente começar a entender essa resposta, precisamos olhar para dentro. Existe no coração de todo ser humano uma busca, uma sede. É uma busca universal. Sabe, há uma passagem no Evangelho de São Marcos que é impressionante. Depois de um dia exaustivo de curas e pregações, chegam para Jesus e dizem: "Todos te procuram." Essa frase, "todos te procuram", ela não ficou lá no passado. Ela ecoa até hoje. Porque lá no fundo, todo mundo tem essa fome, essa sede de Deus. Mesmo que muitas vezes a gente nem saiba dar nome a essa busca, ela está lá. E olhe, Santo Agostinho resumiu isso de um jeito perfeito, não é? Fizeste-nos, Senhor, para vós, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. Essa inquietação que sentimos, sabe, não é um defeito, não é um problema. Pelo contrário, é um sinal, uma bússola interna apontando que fomos feitos para algo, para alguém maior. O nosso coração foi projetado para só encontrar descanso nele. Podemos usar uma imagem. Imaginemos a humanidade inteira como um grande doente. Um paciente que adoeceu por causa do pecado e que está espalhado pelo mundo. E para curar esse enfermo, desceu do céu o médico onipotente. E ele não ficou de longe não. Ele se humilhou, se fez um de nós, para chegar bem perto do leito desse doente e trazer a cura. Pois bem, se ele é o médico, ele também é o nosso modelo, o grande exemplo. Então, como podemos seguir esse exemplo? A resposta é simples: olhando para ele, observando como ele uniu o céu e a terra na sua própria vida. Se a gente pudesse espiar a rotina de Jesus, veríamos um padrão muito claro. À tarde era ação pura, curando os doentes, pregando para as multidões, atendendo a todos. Mas, de onde vinha a força para tudo isso? Vinha de antes. Ele levantava de madrugada, quando ainda estava escuro, ia para um lugar solitário e ali rezava. Era nesse diálogo íntimo com o Pai que tudo começava. E isso nos mostra o que é o verdadeiro apostolado. Veja, não é simplesmente um ativismo, um fazer coisas por fazer. Não. O apostolado autêntico é o resultado natural, é o fruto que transborda de um coração que está cheio de Deus, um coração nutrido pela vida de oração. Certo. Mas aí talvez surja a pergunta: como é que essa missão que foi de Cristo se torna a nossa missão? Existe uma história muito poderosa que nos ajuda a entender isso de um jeito bem concreto. Imagina a cena: um vilarejo na Alemanha devastado pela guerra. No meio dos escombros da igreja, os moradores encontram algo precioso: o antigo e amado crucifixo da cidade. A imagem estava quase intacta, mas faltavam os braços. E depois de muito conversarem, eles tomaram uma decisão surpreendente. Decidiram deixar o Cristo sem os braços. E em vez de restaurá-los, escreveram uma mensagem na base da imagem. A inscrição dizia: "Meus braços são vocês." Que verdade profunda, não é? A mensagem é um chamado direto. O Senhor age através de nós. Somos nós os enviados para sermos seus braços no mundo, levando amor, consolo e cura para quem precisa. Fica claro, então, que nós temos uma missão. Mas como ser um bom instrumento? Como ser os braços de Cristo sem estar unido a Ele? É exatamente aqui que os dois pontos se conectam: a ação e a sua raiz. Uma vida de apostolado sem oração é como uma planta sem raízes. Pode até parecer viva por um tempo, mas logo ela seca, morre, incapaz de dar frutos. O trabalho se torna apenas ativismo vazio. Mas com a oração, a alma cria raízes em Deus. E essa raiz se torna a fonte de toda a fortaleza, de toda a alegria e da fecundidade da nossa vida. E aqui está a chave de tudo, resumida nesta frase: a eficácia da nossa missão, o valor do nosso trabalho, a profundidade do nosso amor, tudo isso é diretamente proporcional à qualidade e à constância da nossa vida de oração. E essa reflexão, claro, não termina aqui.
Ela se transforma num convite, num chamado para que a nossa missão pessoal comece ou talvez recomece com um novo ardor a partir de agora. E não precisamos pensar em coisas extraordinárias. O começo está no simples. Por exemplo, separar um tempo a cada dia para oração pessoal. Oferecer o trabalho, as tarefas do dia a dia a Deus. Procurar ser uma presença de alegria para os outros. Uma palavra de ânimo, um pequeno serviço, um sorriso. Deus se utiliza dessas pequenas coisas para realizar grandes obras. E para terminar, a reflexão volta para o concreto. Fica a pergunta: quem no seu caminho, na sua casa, no seu trabalho, quem poderia ser alcançado pelo amor de Deus através dos seus braços, das suas palavras, do seu exemplo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.